Olá, estamos de volta aqui com encontros e soluções para seus problemas na Bhagavad Gita. E a solução, o tema da solução é raiva. Hoje vamos para o término da nossa terapia sobre a raiva com a Bhagavad Gita. E na próxima semana iremos trabalhar a confusão, confusion. Estamos trabalhando a raiva e hoje é o capítulo 16, o verso 21. Estamos falando sobre as naturezas divinas e as naturezas não divinas, as naturezas iluminadas e as naturezas sombrias. Fazer minhas reverências. Com a Gyana Timiranda Sya Gyana Junasa Lakaya Chakshu Militayena Tasmai Shiguruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências ao Srimad Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, falada pelo próprio Supremo, trabalhando os nossos problemas, encontrando soluções para os nossos problemas na Bhagavad Gita, verso 21. Raiva. Há 3 portões que conduzem a esse inferno: a luxúria, a ira e a cobiça. Toda pessoa sã deve afastar-se desses desvarios, pois eles conduzem à degradação da alma. Quem está falando isso é a Suprema Personalidade de Deus, o próprio Supremo, Bhagavan Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, aqui na Bhagavad Gita. Ele mesmo nos dá esse conselho, que devemos nos afastar da luxúria. Por quê? Porque a luxúria, ela é uma ferramenta que faz com que você fique irado, quando você não consegue administrar aquilo que você está querendo por demais a conseguir, e aí leva a ira, porque você não consegue, né? Porque, na realidade, todas as coisas que são concebidas e concedidas, existem 2 termos aqui: conceber, de eu recebo esta bem-aventurança da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e eu estou nesse processo, ao receber, Deus me concede, Krishna me concede esta bem-aventurança. E aí eu não me sinto satisfeito com a minha cota diária, e aí, novamente aí, eu vou procurar satisfazer-me com mais e mais e mais. E isso vai nos levar à ilusão e à degradação da nossa própria alma, do nosso eu superior, que está em busca do eu supremo, que é o próprio Supremo Deus. Então, os 3 portões, né? Quando a gente faz as reverências, quando eu entro aqui com o mantra de reverências, o Gyana Timiranda Sya Gyana Junasa Lakaya Chakshu Militayena Tasmai Shiguruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância. Qual é essa região escura da ignorância? O mundo material, onde eu estou agora, onde minha alma está neste corpo, agora nessa escura ignorância. E aí o meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. Qual é o meu mestre que vai abrir os meus olhos? Quem é o meu mestre? Quais são os meus mestres que vai abrir os meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental? Primeiramente, a Suprema Personalidade de Deus, que ele é o próprio relator, né, o próprio autor, aquele que relatou, aquele que ditou, aquele que cantou a canção dele próprio, porque a Bhagavad Gita, na tradução, chama-se a canção do Supremo. Então, o próprio Supremo, Sri Krishna, o todo atrativo, o todo atraente, Senhor Krishna, ele canta esse verso, porque aqui está em sânscrito, né? E eu não tenho aptidões para ler em sânscrito o verso aqui, mas o verso geralmente é cantado. Eu assisto aula com mestres que são exímios no sânscrito e eles cantam. O próprio meu mestre espiritual, ele canta os versos. Porque assim tem que ser: canta o verso, depois fala a tradução de cada palavra, de cada trechinho,
e depois vem a tradução em português, e depois vem o significado de Srila Prabhupada, já traduzido para o português, onde ele diz aqui, nessa passagem descreve-se a fase inicial da vida demoníaca. Gente, quando esse Bhagavad Gita foi traduzido do sânscrito para o inglês e do inglês para todas as línguas, foi traduzido para o português, e aí, quem fez essa tradução eram jovens ou devotos que estavam dentro da religião católica ou evangélica, e aí eles traduziram como vida demoníaca, né? Por exemplo, existe capítulo 16, que é as naturezas divina e demoníaca. Então, assim, eu não gosto muito de falar natureza demoníaca. Eu gosto de falar que existe a natureza de Deus e a natureza oposta a Deus, como também existe uma vida iluminada, como uma vida escura, uma vida sombria, uma vida na ignorância. Então, descreve-se essa fase inicial da vida que é escura. Que fases são essas? Os 3 portões que conduzem à degradação. E aqui está traduzido como inferno, que é a luxúria, a ira e a cobiça. E toda pessoa sã, toda pessoa que tem juízo, que está equânime na mente, no sentimento, nas atitudes, ela deve se afastar desses 3 portões. Por quê? Porque eles vão lhe conduzir ao cativeiro terreno, eles vão lhe levar para uma degradação da sua vida. E se você prestar atenção, existem vários e vários exemplos de filmes, de séries, ao redor de você, pessoas que são apegadas à luxúria, pessoas que vivem iradas, pessoas que vivem cobiçando as coisas. Essas pessoas, elas vivem com raiva. E é justamente essa raiva que é a solução desse problema, é se afastar desses 3 portões, para que você se acalme, se tranquilize. Srila Prabhupada continua aqui o seu relato, seu significado. A pessoa tenta satisfazer sua luxúria, veja só, seus desejos materiais, e quando não consegue, surge a ira. Não é verdade, minha gente? A gente tenta satisfazer a nossa luxúria, os nossos desejos materiais, e quando eu já passei por isso. Eu já senti isso que está escrito aqui. Eu já fui vítima desse verso. Então, quando a pessoa não consegue, surge a ira e a cobiça. Por quê? Porque você vai ficar irado e você dizer, não, eu vou conseguir, custe o que custar, como se você fosse Deus. Por isso que Srila Prabhupada, sua divina graça Srila Prabhupada, ele diz que a gente cai aqui neste mundo material, as almas caem aqui nestes corpos condicionados, porque a gente quer ser Deus, porque a gente quer controlar, porque a gente quer se assenhorar das coisas materiais, e por isso a gente se degrada. Uma pessoa sã, o que é uma pessoa sã nos dias de hoje? Nessa era atual, na era de Kali, a era das cabeças de ferro, a era da egonomia, do falso ego, do cativeiro terreno, da doença, da pobreza, dos conflitos, das guerras, da degradação da natureza. Eu ficaria aqui listando uma série de coisas não iluminadas que trazem a degradação do próprio planeta Terra, como a degradação de todos nós que vivemos neste planeta Terra. Afora, particularmente falando aqui no modo da paixão, né, que minha voz hoje está no modo da paixão, a vida individual de cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como diz Caetano Veloso. E de perto ninguém é normal. Por quê? Porque a gente não é sã. Mas uma pessoa sã, equilibrada, que não quer deslizar para as espécies de vidas demoníacas, ela vem de novo, vidas degradadas, deve tentar abandonar esses 3 inimigos. Quais são os 3 inimigos? Luxúria, ira e cobiça, que podem matar a alma, que pode degradar o eu. O eu aqui é a alma é o eu superior em busca do eu supremo, que é Deus, e volta ao supremo. A tal ponto que não haverá possibilidade dele libertar-se desse enredamento material. Então, Srila Prabhupada diz, se você quer, vá-se embora fazer isso. Vai viver na luxúria, vai viver irado, vai viver na cobiça, e aí você vai se degradar. Preste atenção, minha gente, à sua própria vida, porque
em menor ou maior grau, ou mediano grau, todo mundo tem luxúria, todo mundo fica irado, todo mundo quer cobiçar alguma coisa, quer desejar alguma coisa, quer ser o rei da cocada preta, da cocada roxa, como queiram. E aí a gente se enreda mais ainda nesse mundo material, a gente se condiciona mais nesse mundo material, e aí a gente não sai daqui. A gente vai ficar rodando a roda gigante. Novamente, vou trazer o exemplo da roda gigante. A roda, desce, abre a cadeirinha da roda gigante e a gente desce aqui, pega a malinha e puxa e diz, cheguei na Terra. Que são os bebezinhos que estão chegando em seus corpinhos materiais de bebê, nas maternidades, nascendo, na atualidade. E aí esses bebês, que a gente pensa que são criancinhas inocentes, dentro desses bebês existe uma alminha que já vem carregando seu karma e já vem com seu dharma ditado para que você exerça aqui a sua missão e você entregue os frutos da sua ação para Deus. E aí você não entrega, você não cumpre o seu dharma, a sua missão, você se enreda cada vez mais na luxúria, na ira, na cobiça. E qual é o futuro dessa alma? Os grandes mestres e acharyas da filosofia védica, eles dizem que nós preparamos o nosso próprio corpo de acordo com aquilo que a gente pensa, sente e faz na atualidade. Então, o que você anda pensando, o que você anda sentindo e o que você anda fazendo vai trazer para você a sua próxima consciência, o seu estado da consciência. Você vai habitar futuramente em outro corpo, mas você teria a possibilidade agora, nessa vida, onde existe 8 milhões e 400 mil espécies de vida, a vida humana, onde a gente está aqui dentro desse corpo humano, né? Por exemplo, eu tenho um gatinho, a alminha dele está dentro de um corpo de um gato, mas a minha já está dentro de um corpo humano. E aí você não quer fazer nenhum esforço para evoluir. Você acha que do jeito que tá bom, e assim tá bom, e assim tá bom. Pois é. Quando você sair do seu corpo, aí você vai ver o tá bom lá na frente. E aí você vai dizer, por que que eu não aproveitei essa vida para me elevar? Por que que eu não aproveitei essa minha oportunidade para oferecer austeridades, para entender que os animais têm alma, para entender que eu tenho que mudar de alimentação, eu tenho que mudar de pensamento, eu tenho que mudar de sentimento, eu tenho que modificar minha ação, eu tenho que dar um clique na minha evolução. E aproveitar esse momento atual, porque não aproveita e você vai lá para o final da fila para voltar tudo de novo e não sabe onde você vai, sua alma vai entrar nesses 8 milhões e 400 mil espécies de vida humana. Então, quando eu soube disso, eu vi a responsabilidade que eu tenho aqui e agora, atualmente, com este meu corpo, essa responsabilidade de buscar essa libertação desse ciclo de samsara, essa roda gigante que roda e roda e roda. E a gente se esquece, porque Deus é misericordioso, Ele não ia deixar a gente se lembrar de quem foi no passado, porque assim é uma confusão entre o passado e o presente. E aí a gente conhece a filosofia védica, a gente conhece a Bhagavad Gita, eu escuto o próprio Supremo cantando essa canção do Supremo, e a gente sabe que a gente não pode se degradar com luxúria, ira e cobiça, porque a gente vai ficar irado e a gente vai ficar aqui nessa plataforma da ira, da raiva, do ódio, de diversas formas e maneiras, porque todo mundo já sentiu raiva. Todo mundo já teve vontade de, às vezes, dar um soco em alguém, eu acho, né? Eu já passei por várias experiências na minha vida e hoje eu quero paz. Paz e tranquilidade são as ordens de Krishna. Paz e tranquilidade são as ordens do Senhor, para que você entenda que você não pode viver nessa escuridão, nessa ignorância, e você quer viver, então, boa sorte. Eu não quero. O que eu puder fazer de austeridade, penitência, sacrifícios e caridades, para que a minha alma evolua e saia desse cativeiro terreno, onde aqui nesse mundo material existem esses 3 portões cruciais, luxúria, ira e cobiça, e que toda pessoa que tem juízo deve se afastar desses portões, pois eles conduzem à degradação da própria alma
Eu sou uma alma Brahmasmi. Então, minha gente, hoje terminamos aqui a plataforma da raiva para a solução dos problemas na ciência sagrada da Bhagavad Gita. No próximo compartilhamento, seguiremos com a nossa terapia e falaremos sobre a confusão. Confusão da memória, confusão emocional, confusão de várias coisas. Porque aqui a gente vive com raiva, com confusão, a gente vive lidando com o inimigo, a gente vive lidando com mortes de entes queridos, a gente vive desmotivados, a gente vive com depressão, a gente discrimina, a gente tem medo, a gente se sente um pecador, a gente vive esquecido de Deus, a gente tem falso prestígio, a gente tem preguiça, a gente tem procrastinação, preguiça e procrastinação, que andam de mãos juntas, de mãos dadas. A gente perde as esperanças, a gente se perde na vida, a gente pratica esse esquecimento sempre de Deus, e a gente, às vezes, se acha o falso ego, pride, ou seja, eu sou eu e acabou. A gente deve procurar paz, a gente deve ter equilíbrio e a gente deve controlar a mente. Esses são todas essas plataformas que serão estudadas aqui, encontrando soluções para os problemas na Bhagavad Gita. Eu sou Ana Cláudia Chanda, do Isa Espiritualidade. Se você gosta do que eu falo, compartilhe sabedoria. Esse é o meu pedido a vocês. Compartilhe sabedoria, para que mais e mais pessoas tenham acesso a uma sabedoria de nível elevado, para que elas possam abrir as consciências, expandir as consciências e evoluir em direção a Deus, em direção a Krishna, em direção ao Supremo, em direção à pessoa suprema, que cuida de nós sem interrupções. Nós é que esquecemos de Deus e nunca esquecemos de Deus. Por isso que a gente cai em todas essas plataformas que eu acabei de ler, começando pela raiva. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.